Oi, tudo bom? Meu nome é Carla, eu sou estudante de Engenharia da Computação na UFAM e eu sou fundadora do Projeto Cosmos, um projeto social de ensino de astronomia e ciência de forma divertida em escolas públicas de Manaus. E hoje eu vim aqui trazer um pouquinho da minha história e também compartilhar o trabalho que a gente faz no projeto. Bom, meu primeiro contato com a astronomia foi no meu primeiro ano do ensino médio, onde eu tive a oportunidade de conhecer e participar da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Antes disso, eu quase não tive contato com astronomia. E chegando na hora da Olimpíada, eu pensei, eu não sei nada sobre essa ciência e eu precisava aprender. E aí eu fui atrás da internet, atrás de vídeos, atrás de livros, tentando aprender ao máximo que eu podia. E foi aí que eu percebi que pela primeira vez eu estava estudando uma coisa por conta própria, que não valia nota, que não valia nada, mas eu gostava de estudar, eu tinha curiosidade em relação àquilo. E aí eu realmente me dediquei. Eu fui medalhista da OBA nos 3 anos do ensino médio, e quando eu saí do ensino médio e entrei na faculdade, eu pensei o que eu ia fazer com todo aquele conhecimento acumulado de astronomia, que tinha sido difícil para eu aprender. E aí eu pensei que seria muito legal se eu voltasse para minha escola e compartilhasse aquele conhecimento com os novos alunos, que também provavelmente não tinham tido tanto contato com astronomia. E foi aí que eu convidei amigos, 4 amigos, eles toparam a ideia e a gente também conversou com a escola, com a diretora, e eles abraçaram o projeto. Então, em 2015, a gente rodou o primeiro preparatório para a Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. E foi um sucesso. Mais de 50 alunos frequentaram as aulas e eles não eram obrigados a isso. A gente tinha aula depois do turno deles, a gente tinha aula sábado, e todos estavam presentes e muito empolgados. E aí a gente percebeu o potencial que era ensinar astronomia, que é uma ciência que encanta os olhos de todo mundo, desde crianças até adultos e etc. Então a gente pensou que tinha sido uma experiência muito legal, a gente tinha encantado os alunos, engajado os jovens e a gente queria continuar fazendo isso. Foi aí que a gente fundou o Projeto Cosmos. E desde então, anualmente, a gente faz o preparatório para a Olimpíada de Astronomia, dentre outras atividades, como palestras e oficinas. E os diferenciais que a gente tinha percebido era quão importante éramos ser jovens falando com outros jovens, de ter a mesma linguagem, de usar memes, de usar coisas engraçadas da nossa aula, de fazer analogias que eles pudessem entender e o assunto de uma forma melhor. Então a gente decidiu continuar fazendo esse trabalho. E aí, em 2017, a gente foi convidado pelo professor Marcelo Silva, do Departamento de Física da Universidade Federal do Amazonas, para ser um projeto de extensão da universidade. Então, desde lá, a gente vem representando também e levando o nome da UFAM junto com o nosso projeto. E os anos foram passando, a gente recebeu o prêmio de Jovem Empreendedor Social, a gente publicou artigo em Simpósio Europeu de Ensino de Astronomia e de Atividades Espaciais, a gente já palestrou na Campus Party e recebemos também financiamento de 2 editais nacionais que apoiam projetos de educação e de divulgação científica. E com toda essa bagagem, eu queria falar um pouco mais sobre onde a gente está hoje. A gente começou com 5 jovens universitários de diversas áreas. Eu estudo engenharia, os meus amigos também estudavam. E hoje a gente é um grupo com 36 voluntários, 36 estudantes da Universidade Federal do Amazonas, que são das mais diversas áreas, de física, de engenharia, de design, de administração. A gente é um grupo bem diverso de pessoas apaixonadas por astronomia, por ciência e comprometidas com o propósito de ajudar no ensino público e de contribuir de alguma forma. E até o momento a gente já fez 9 turmas de preparatório para a OBA. A gente também já fez mais de 7 ações em comunidades e abrigos infantis e mais de 30 palestras e oficinas em escolas. Bom, os nossos valores principais são criatividade, amor pela ciência, diversão e é claro que com tantos anos de projeto social a gente teve que também aprender a ser mais criativo para poder lidar com a escassez de recursos financeiros. E aí a gente desenvolveu diversas metodologias de ensino muito fáceis, muito simples, que qualquer professor pode reproduzir dentro da sua sala. E a gente vai dar algumas dicas também. A primeira dica que eu gostaria de dar é que a gente faz aulas explorando muitos recursos visuais. Então, se você vai fazer uma aula e você vai utilizar o recurso de slide, é sempre bom a gente procurar GIFs, memes, coisas que está no auge da garotada para que eles se sintam interessados em assistir a aula e para que seja uma experiência divertida. A gente também procura incrementar com bastante vídeo. Tem muitos vídeos que podem adicionar conteúdo à nossa aula e as crianças gostam muito. A gente sempre faz pesquisa relacionada às nossas aulas
E a gente percebe que eles gostam muito dos vídeos que a gente põe. Vídeos curtos, de 2 a 5 minutos, que incrementem um pouco no conteúdo exemplificado, porque o recurso visual, ele realmente é algo que nessa geração cativa muito os alunos. Às vezes a gente nem sempre também encontra imagens legais na internet. Eu queria explicar tal coisa sobre as constelações e sobre as estrelas, e a gente não encontra imagens legais no YouTube. A gente também produz essas imagens. Eu não sou designer, mas eu consigo fazer alguma coisa ali no PowerPoint, mas também se você contar com a ajuda de outras pessoas, é muito interessante a gente produzir coisas novas. Às vezes, quando a gente está montando a nossa aula, a gente pensa em pegar coisas na internet, mas às vezes a gente esquece também que nós somos uma grande fonte de produção e de criatividade, e a gente consegue improvisar e também gerar conteúdo para outras pessoas. Então a gente também faz alguns desenhos, alguns gráficos, algumas imagens, a gente que produz por achar que a gente consegue produzir uma didática melhor. A segunda dica é produzir maquetes e experimentos de baixo custo. Além dos vídeos eles serem uma boa pegada visual, né, de explicação, a gente também ter algo físico que eles possam interagir e tocar, agrega muito na aula. Então a gente geralmente faz algumas maquetes. Por exemplo, existe uma maquete muito fácil quando a gente vai trabalhar sobre estações do ano, movimentos da Terra. A gente faz uma terra numa bolinha de isopor e a gente enfia um palito no meio para ser o eixo da Terra. E só disso, de você ter uma terra que eles possam tocar, que pode passar de aluno em aluno, que você possa utilizar para sua explicação, é algo que já agrega muito na aula. Mesmo assim, quando a gente não tem uma maquete de terra, a gente interage mesmo com os próprios alunos. A gente convida um aluno para ser a terra, a gente convida o aluno para ser o sol e faz eles se movimentarem pela sala. É muito importante a gente pensar em todos os recursos que a gente tem, e os próprios alunos também são recursos, eles podem ser os elementos da nossa explicação. É muito importante a gente convidar eles para participarem também. Então, além das maquetes, de usar os alunos, de fazer experimentos de baixo custo, coisas práticas que eles possam tocar, que eles possam se movimentar, é algo que também ajuda no processo de aprendizagem deles. No próprio site da Olimpíada Brasileira de Astronomia, a OBA, eles têm vários recursos didáticos de algumas oficinas e de materiais. No site da EB Escola, da Agência Espacial Brasileira, também tem vários recursos didáticos para fazer oficinas de baixo custo. Fazer oficina para eles montarem o sistema solar em escala, que é só usar papel de jornal, papel alumínio, e você já faz uma oficina que dura mais ou menos 1h30, onde eles estão trabalhando com a mão deles, fazendo alguma coisa, eles estão aprendendo sobre escala, que é um conceito matemático, tem oficina de foguetes, de garrafa PET, que eles vão aprender sobre física. Então, assim, tem várias oficinas, já tem recursos na internet, você também pode pensar em como que eu posso incrementar alguma coisa, com alguma brincadeira. Uma coisa que a gente faz muito também é pegar brincadeiras clássicas, né, e trazer para a sala de aula, incrementando com algum contexto de ciência e de astronomia. Uma das nossas coisas também que a gente faz bastante é a jornada espacial, que ela é um circuito de brincadeiras ambientada e contextualizada no sistema solar. E a gente faz as mesmas brincadeiras que todos estão acostumados a ouvir, né? Queimada, pega-pega, só que a gente muda a história para o espaço. E aí tem um novo contexto, e a gente usa essas brincadeiras para falar sobre os planetas. Então, assim, não é reinventar a roda e criar uma brincadeira do zero. Usa as próprias brincadeiras que já existem, traz para a temática de ciências, incrementa na sala de aula, é uma boa dica. Passado todas essas dicas, vocês devem estar me perguntando, mas será que isso dá resultado? Bom, a gente fez uma pesquisa, a gente também teve essa mesma dúvida, e a gente fez uma pesquisa para saber se a nossa metodologia de ensino estava tendo resultado. O nosso principal objetivo era que fosse uma experiência prazerosa para os alunos, que eles achassem que aprender ciência é divertido. E aí a gente fez uma pesquisa. A gente fez 3 aulas temáticas de física, matemática e química, que são geralmente matérias que os alunos gostam menos. A gente perguntou o quanto eles gostavam dessas matérias e realmente era assim, mediano. Não gosto tanto, gosto mais ou menos. E a gente programou aulas temáticas, né, de física, química e matemática, só que contextualizadas na astronomia. Então, por exemplo, na aula de física, a gente foi falar sobre foguetes. E a gente conseguiu trabalhar as 3 leis de Newton com foguetes e fazendo uma parte de aula, com vídeos, com várias explicações visuais. No final, a gente fez um foguete de garrafa PET e lançou o foguete na escola. E aí a gente conseguiu ter uma aula bem legal de mais ou menos 2 horas, que eles aprenderam o conteúdo de física da grade curricular deles, mas estava orientado no contexto de astronomia.
E depois a gente foi perguntar deles o quanto eles tinham se divertido nessa aula, o quanto eles tinham achado interessante. E mesmo tendo uma carga muito pesada de conteúdo, de física e de cálculo, eles tinham achado muito legal e foi uma aula muito bem aceita pelos alunos. A gente mal tinha terminado de dar aula, eles já estavam pedindo para a gente voltar na escola. Então foi uma experiência muito bacana. A mesma coisa com matemática e química. A aula de matemática a gente trabalhou com escalas, com conceito de razão e proporção, e a gente fez eles construírem o sistema solar, né, os planetas, em escala de tamanho e de distância. E daí foi toda uma aula onde eles aprenderam mais sobre cada planeta e no final aprenderam também sobre matemática. De novo, muito bem aceita a aula. A mesma coisa com química, que a gente falou sobre a composição química das estrelas. Como que os astronautas e como que os astrônomos acabam descobrindo do que uma estrela é composta, quais elementos químicos tem nela. E a gente trabalhou sobre átomos e sobre fusão nuclear e todos esses conceitos bem pesados de química, só que falando sobre estrelas e sobre buracos negros. São coisas que realmente fazem brilhar os olhos dos alunos e foi novamente muito bem aceita. Então, uma outra ideia é realmente você pensar como que eu consigo trazer uma outra ciência que talvez eles tenham bastante interesse e agregar na grade curricular do conteúdo que eu já tenho que dar para que torne uma aula mais interessante. Seja astronomia, seja outra ciência que eles acham bem bacana. A gente foi atrás de apoio para continuar os nossos projetos e a gente entrou no quinto edital Educar para Transformar do Instituto MRV e a gente foi selecionados em 2019 para receber o apoio. Com isso, a gente começou o projeto do Circo da Ciência, que a gente tinha o sonho de não só atender escolas públicas de Manaus, mas também chegar mais longe, atender comunidades mais distantes, atender escolas ribeirinhas. A gente conseguiu esse apoio financeiro e a gente juntou com outros projetos de educação na nossa cidade para trabalhar não só astronomia, mas outras temáticas que podem não ser tão comuns dentro da escola, como robótica, computação, literatura, arte e sustentabilidade e muito mais. E aí a gente conseguiu, junto com vários projetos parceiros, ir em mais de 14 escolas ribeirinhas no ano de 2019. A gente também conseguiu outro financiamento dentro do edital do Campo Serra Pilheira, que apoia projetos de divulgação científica pelo Brasil. Com esse financiamento, a gente conseguiu implementar o projeto do Clube de Ciências. A gente queria continuar fazendo a diferença no sentido de pensar em aulas mais dinâmicas com bastante oficinas. E daí a gente fez o Clube de Ciências, que é uma carga horária de 60 horas. A gente trabalha com 20 alunos e de diferentes escolas e a gente tem uma carga horária de 60 horas de aula, onde a gente trabalha química, física, matemática, biologia e astronomia. E a gente tem essa carga horária pesadíssima de muita mão na massa, de bastante oficina. A gente leva esses alunos para visitar diversos ambientes de produção científica aqui na cidade. A gente levou eles para visitar os laboratórios de física, de biologia da Universidade Federal do Amazonas. A gente levou eles para visitar no INPA. A gente levou eles para visitar espaços makers de robótica e ter, enfim, várias interações interessantes de ouvir palestras de cientistas, de ouvir palestras de graduandos que fazem pesquisa científica e não só ter essas experiências de aprender ciências de forma muito mão na massa, mas também de ter esse contato e de pensar como que isso poderia ser uma carreira para eles. Essa experiência com o Clube de Ciências foi muito divertida, porque a gente conseguiu realmente verificar o impacto que é essa nova metodologia de ensino, de ensinar ciências com eles brincando. A gente realmente ouviu isso de um dos nossos alunos, dele falar o quanto era divertido aprender brincando. E ter no final desses projetos, onde a gente faz o cerimonial, os alunos super empolgados, e super querendo mais, querendo aprender mais, é o que faz realmente a diferença pra gente. Porque a gente acredita que ciência é uma coisa divertida e que basta a gente tentar diferenciar e mudar o modo como a gente leva isso e apresenta isso para as nossas crianças e para os nossos jovens. O importante é que eles aprendam o pensar científico, é o de questionar, é o de ter curiosidade em relação ao mundo ao seu redor, de fazer perguntas, de procurar informação, mas procurar em fontes confiáveis, de questionar as fontes de informação e que eles possam construir o conhecimento e chegar até um conhecimento. A gente acredita que tudo isso são hábitos que é muito importante que as nossas crianças e jovens tenham contato o mais cedo possível para que eles cresçam e sejam cidadãos melhores, contribuindo para o mundo melhor. E também uma grande questão do nosso... E uma outra coisa que norteia o nosso projeto
é que mesmo que a gente não esteja dentro da escola, inseridos dentro da escola, a gente pode contribuir com a educação de uma forma, compartilhando o nosso conhecimento e doando um pouco do nosso tempo para fazer a diferença na vida de alguns jovens. O nosso propósito em levar todas essas atividades que eu apresentei para vocês para o maior número de crianças e jovens que a gente consegue é porque a gente acredita na importância de ensinar ciências o mais cedo possível para as nossas crianças. A gente não pretende que todos esses jovens virem cientistas no futuro, mas é importante que eles aprendam a pensar científico, que é realmente ter curiosidade, questionar o mundo à sua volta, fazer perguntas, ir atrás dessas respostas, mas ir atrás em fontes confiáveis, questionar as fontes de informação e realmente produzir um conhecimento, chegar a construir até um conhecimento que seja mais perto do verdadeiro. E a gente acredita que todos esses são hábitos que vão realmente ajudar na formação de cidadãos melhores. E a gente acredita que todos esses são hábitos que vão ajudar na formação de cidadãos melhores para a nossa sociedade. Bom, além disso, como jovens que estão aqui compartilhando conhecimento com outros jovens, a gente quer também fazer um convite para vocês, de mostrar que não precisa ser um professor, um diretor ou estar dentro do governo para você fazer a diferença na educação. Todos nós temos algo para compartilhar, temos alguma coisa para ensinar para o outro. Quando eu tinha 16 anos, eu realmente queria compartilhar alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa pela educação. Eu vim de escola pública e eu sei o quanto cada experiência inovadora fez diferença na minha formação. E eu acreditava que eu não precisava de muito para também fazer diferença na vida das outras pessoas. Também estamos desenvolvendo vários recursos didáticos para compartilhar com professores sobre as nossas oficinas. A gente vai fazer vídeos no YouTube e também a gente vai fazer um material impresso para compartilhar com professores de todo o Brasil o que a gente desenvolve, as nossas oficinas, as nossas brincadeiras, as nossas ideias. Mas lembrando que não é nada fora do comum. Você também pode desenvolver coisas muito criativas para a sala de aula. Se você é aluno, mãe, pai, professor, diretor e você quer entrar em contato com o Projeto Cosmos, a gente vai deixar nossas redes sociais aqui. A gente tem o Instagram, Projeto_Cosmos, a gente tem uma página no Facebook, só procurar por Projeto Cosmos também. A gente tem o nosso e-mail, cosmosprojeto@gmail.com e a gente também tem o nosso número de telefone que vai estar aqui. Você pode entrar em contato com a gente para saber todas as atividades que a gente desenvolve e como você pode ter contato com elas e trabalhar junto com a gente. E é isso, eu agradeço muito esse espaço de poder compartilhar a minha história, a história do projeto e o trabalho que a gente vem desenvolvendo com muito amor na cidade. E poder compartilhar um pouco, espero que tenha agregado para vocês, espero que tenha inspirado vocês a também fazer parte desse movimento. E é isso, um beijo grande.